Abismo de paixão. Segunda, 09 de maio. Dolores encontra Horácio fora da igreja e, chorando, diz que Branca era uma mulher muito querida por todos e que para Elisa era como uma segunda mãe, por isso a dói muito sua morte. Horácio, com pena, pede licença para Dolores e sai. Antônia diz a Almerinda que Braulio disse o incêndio que vitimou Branca pode ter sido provocado. Almerinda questiona sobre quem poderia ter interesse em fazer mal a Branca. Antônia responde que Ramiro odeia Lúcio e estava furioso porque Damião havia dito que o senhor voltaria a ter um cargo de confiança na processadora. Almerinda zangada diz a Antônia que é muito cômodo jogar a culpa de tudo em Ramiro e que o culpado, mais cedo ou mais tarde, será pego pelas autoridades. Carmen descobre, por casualidade, que foi Ramiro quem ordenou a Horácio que matasse Lúcio, mas por uma infelicidade quem acabou morrendo foi Branca. Carmen exige uma grande quantia em dinheiro para guardar o segredo de Ramiro. Este a diz que também sabe um grande segredo dela, e tem guardado por anos, então que agora eles estão quites. Florência conta a Almerinda sobre o incidente entre Lúcio e Ramiro. Damião escuta quando Florência está falando com Sabrina para marcar um encontro com Henrique, as interrompe e pergunta qual o motivo desse encontro. Terça, 10 de maio. Damião exige a Florência que o diga o porquê de ela ir ver Henrique. Astuta, Florência responde que Henrique está muito triste pelo incidente que teve no trabalho, e acredita que Damião irá demiti-lo, e certamente Henrique queria pedir-lhe que ela intercedesse por ele. Damião pede a Sabrina que diga a Henrique para ficar tranquilo, pois ele não irá demiti-lo. Damião procura Elisa e Carmen o diz que certamente ela saiu com Paulo. Florência diz a Paulo que Damião quase descobre que ela estava se encontrando com Henrique. Paulo diz a Florência que Henrique deve estar muito interessado nela, e ela deveria aproveitar a situação para causar ciúmes em Damião. Lúcio pede a Augusto que o prometa que irá mudar sua atitude com Elisa, e deixe essa dúvida de que não é o pai da garota. Augusto diz a Lúcio que já realizou um exame de DNA. Lúcio transtornado diz a Augusto que não acredita que ele precise de um papel para saber que Elisa é sua filha. Florência chama Henrique, e deixa claro que ama Damião, porém eles podem ser bons amigos, e inclusive podem se ver de vez em quando. Paulo procura Elisa e Carmen o diz que Damião está muito interessado na sobrinha, que se ele não se esmerar na conquista rapidamente, Elisa acabará ficando com Damião. Elisa chega a seu quarto e se surpreende ao encontrar Paulo. Furiosa, ela o expulsa do local, porém antes de ir Paulo a beija, e justo neste momento entra Augusto, que furioso insulta a filha e a diz que ela é igual sua mãe. Augusto, zangado, recrimina Carmen por não ter se dado conta do que estava ocorrendo em sua própria casa. Carmen, hipócrita, diz que Elisa já não é uma menina, e quem vai saber desde quando ela tem se encontrado com Paulo às escondidas, e em seu quarto. Carmen, com a ajuda de Ramiro e Horácio, consegue falsificar o exame de DNA de Elisa e Augusto. O doutor Edmundo entrega a Augusto a prova de paternidade e o diz que assim que abrir o envelope, saberá por fim se Elisa é ou não sua filha. Quarta, 11 de maio. Carmen despede Dolores porque ela diz que toda a vida invejou sua irmã Estefânia, e odeia Elisa porque ela a faz lembrar de sua irmã, além de garantir que sabe que foi a megera que permitiu a entrada de Paulo no quarto de Elisa. Paulo diz a Ramiro que Carmen foi quem o deixou entrar no quarto de Elisa, e esta se zangou muito, porém o pior foi que quando ele estava para sair, chegou Augusto, e o flagrou junto com a garota. Ramiro diz que Carmen é muito especial, e ele deve ter cuidado com ela. Augusto lê o resultado da prova de paternidade falsificada e fica desolado ao se inteirar que Elisa não é sua filha. Gael, furioso, tenta agredir Paulo, a fim de que ele deixe Elisa em paz. Damião pergunta a Gael por que ele queria brigar com Paulo. Gael diz que Paulo se meteu no quarto de Elisa, e não acredita que ele tivesse boas intenções. Damião adverte Paulo que se não deixar Elisa em paz, será ele mesmo que o quebrará a cara. Elisa diz a Dolores que irá embora com ela. Augusto adverte Elisa que não vá, pois o que quer é liberdade para fazer o que há de vontade. Elisa diz ao pai que fica com a condição que Dolores também fique. Augusto procura Carmen para dizê-la que Elisa e Dolores ficaram na casa. Carmen adverte Augusto que quando souber o resultado de exame de DNA, será ele mesmo quem expulsará Elisa de casa.
Augusto diz que já sabe o resultado, e que Elisa fica, sendo ou não sua filha. Carmen adverte Dolores que procurará uma maneira para se desfazer dela. Almerinda diz a Elisa que quer fazer um trato com ela. Elisa responde que já sabe que com ela não existem tratos, e também não há interesse a dialogar. Almerinda insiste, dizendo que pode resolver todos os problemas econômicos de Augusto, em troca de que ela apenas se afaste de Damião. Elisa responde que o melhor seria que Almerinda oferecesse algo que interessasse a Damião, assim ele não a procuraria, e tudo o que ela deseja é que Damião e Florência desapareçam, e Almerinda deixe em paz. Elisa pede a Lúcio que a ajude a semear nas terras que herdou de sua mãe. Almerinda tenta convencer Damião a voltar para a capital, e que adiante o casamento com Florência. Damião responde que não entende o motivo de tanta pressa. Almerinda diz que o tem notado muito estranho com Florência, e o pergunta se ele realmente quer se casar com ela. Quinta, 12 de maio. Florência fica histérica quando Damião a diz que seria bom que ela fosse para a capital, e eles se permitissem um tempo, cada um do seu lado. Paulo procura Elisa, hipócrita, a diz que quer se desculpar pelo problema que a causou com seu pai, e jura que isso jamais voltará a ocorrer. Elisa responde que não voltará a ocorrer porque qualquer tipo de relação que poderia haver entre eles acabou, pois nunca mais voltará a confiar em suas boas intenções. Elisa conta a Dolores sobre o incidente que teve com Paulo, e também que Almerinda propôs dar-lhe muito dinheiro para que ela se afastasse de Damião. Dolores diz a Elisa que Almerinda está muito preocupada que esse casamento entre Damião e Florência nem chegue a acontecer. Kênia chega diante de Ingrid e exige que ela ajude. Ingrid diz que lhe dê um quarto, mas que nem pense em dizer isso à sua filha. Ingrid fica furiosa porque Gael e o padre Lupe a surpreendem beijando Ramiro. Carmen diz a Elisa que se Damião realmente a interessa, já pode tratar de esquecê-lo, porque Augusto jamais aceitaria essa relação. Elisa responde que não se preocupe, porque Damião já é um homem comprometido. Carmen, cínica, diz a Elisa que certas mulheres sentem como que uma atração irresistível por homens comprometidos, assim como sua mãe. Elisa a corrige, dizendo que no caso seria como Carmen, pois ela mesma a surpreendeu beijando seu pai, quando sua mãe ainda estava viva. Florência segue paquerando Henrique, ele a diz que está se apaixonando por ela, e tem se sentido culpado diante de Damião. Elisa diz a Dolores que vai procurar Paloma. Carmen a escuta e de imediato diz a Paulo que cerque Elisa, pois enfim ela poderá ser dele. Paulo espia a Elisa, e furioso, a diz que tem sido muito paciente com ela, mas que já havia advertido que ela seria dele por bem ou por mal, e como não foi por bem, eles ficarão juntos naquele momento, da forma que ele quiser. Paulo tenta abusar de Elisa, Damião chega e o agride. Ingrid procura o padre Lupe para pedir-lhe que fale com Gael. O padre responde que levou Gael ao hotel como ela havia pedido, mas chegando lá eles a viram aos beijos com Ramiro, e a pouca boa imagem que Gael tinha dela, foi por água abaixo. Florência segue disposta a estar com Henrique, e o beija, mas logo pede que não mal interprete as coisas, pois ela ainda está confusa. Gael exige ao padre Lupe que explique para que o levou ao hotel para ver Ingrid, e completa dizendo que sente que o padre está o escondendo alguma coisa. Sexta, 13 de maio. Augusto diz a Elisa que já é muito tarde para ela andar por aí sozinha. Ramona diz a Augusto que se ele realmente se preocupa tanto com a filha, deveria cuidá-la como Deus manda. Kênia reconhece a moto de Paulo. Elisa, chorando, conta a Dolores que Paulo tentou abusar dela, mas por sorte, Damião chegou e a salvou. Carmen diz a Augusto que talvez Elisa tenha ido encontrar algum homem no caminho até a casa de Ramona. Augusto a pede que pare de inventar coisas para tentar manchar a imagem de Elisa. Almerinda obriga Antônia a dizer a Damião que foi Elisa quem ligou para Paulo. Damião pede a Antônia que diga a verdade, e se realmente foi Elisa quem ligou para Paulo, a fim de encontrá-lo. Antônia, com medo, diz que sim. Paulo exige a Antônia que diga a verdade. Ela responde que Almerinda a estava pressionando em dizer que quem ligou foi Elisa, e só o fez para conservar seu trabalho. Paulo diz que está muito decepcionado com ela. Florência, furiosa, recrimina Damião por ter agredido Paulo para defender Elisa, e diz que Elisa é uma sem-vergonha, e que ela foi quem esteve atrás de Paulo.
Damião, furioso, adverte Florência que não irá permitir que ela insulte Elisa. Florência diz que jamais o perdoará. Carmen, disposta a causar intriga, questiona Elisa quanto a ela ter visto Paulo. Elisa responde que sim, o viu, e ele estava esperando na volta da casa de Paloma, e tentou abusar dela, porém Damião apareceu e a salvou. Kênia diz a Ingrid que quer conhecer seu meio-irmão. Ingrid responde que nem pense em dizer a Gael que eles são irmãos. Henrique confessa a seu pai que está saindo com Florência, e que não a percebe tão indiferente. Edmundo diz que ele precisa ter em mente que Florência é comprometida com o seu patrão. Almerinda adverte Antônia que se ela disser a Damião que não foi Elisa quem ligou para Paulo irá saber de sua antiga relação com Ramiro. Damião, furioso, joga na cara de Elisa que ela tem se visto com Ramiro, Gael, Paulo, e sabe-se lá com quantos homens mais. Elisa o esbofeteia e expulsa-o de sua casa. Damião pede a Elisa que o jure que não teve relações com nenhum desses homens, pois está morto de ciúmes e louco por ela, ainda que ele tenha por todo esse tempo se negado a aceitar esse sentimento. Elisa e Damião se beijam.